Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, um episódio em que vamos falar sobre a 34ª e última rodada do Campeonato Alemão na temporada 2023-2024. Um final de semana que reservou grandes emoções no futebol da Alemanha, grandes histórias aconteceram em diversos estádios. Podemos citar aqui, é claro, o Stuttgart terminando a competição em segundo lugar, acima do Bayern de Munique, roubando esse vice-campeonato do Bayern de Munique na última rodada. Marco Reus e sua despedida de gala do Signal Iduna Park, marcando um golaço de falta e tendo uma interação emocionante com a torcida, com a muralha amarela. Podemos falar também do pequeno Heidenheim, que terminou a Bundesliga na 8ª colocação, posição que pode levar ele inclusive para a Conference League. Também tivemos despedida do Christian Streich do Freiburg após mais uma década no comando técnico do clube. Claro, Bayer Leverkusen terminando a temporada como campeão invicto, 34 rodadas e nenhuma derrota para a equipe comandada por Xabi Alonso. Mas esse episódio do Chucrute FC é focado no que aconteceu na parte de baixo da tabela da Bundesliga, especialmente nesse final de semana. Tivemos nessa parte de baixo as definições mais importantes da 34ª rodada do Campeonato Alemão. Definição de time rebaixado, definição do time que vai para o playoff. E para me ajudar a analisar esses acontecimentos, especialmente os da parte de baixo da tabela, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu parceiro de Chucrute FC, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, Xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Opa, Xará, tudo certo? Por aqui, vamos voltar a falar, né, de Bundesliga, falar dessa temporada que chegou ao fim, com um campeão inédito, com todas as histórias que você descreveu aí da rodada 34, né? E também algumas despedidas, não só de Streich, não só de Reus, mas também, por exemplo, do pequenino Darmstadt, da primeira divisão depois de um tempo. O Colônia também se despediu da Bundesliga nessa temporada depois de 5 anos. E o Bochum também pode ser um candidato também a voltar à segunda divisão depois de 3 anos. Então, as despedidas também é um ponto que deixa essa rodada 34 marcada. E que para alguns clubes foram sentimentos mistos, né? O Union Berlin que teve sempre aqueles momentos finais excitantes, como a gente viu no gol do Yannick Haber, que definiu a permanência, e também a tristeza e o abatimento do fã do Colônia em Heidenheim, como marca, né, dessa campanha, desse descenso, o sétimo em 10 anos, né, de divisão, para a segunda divisão, para a temporada 24-25. Tivemos muitos clubes lamentando os resultados dessa rodada final. O Colônia caindo pela 7ª vez na sua história. Colônia que é o primeiro campeão da história da Bundesliga, lá na temporada 63-64. O Bochum tinha boas chances de conseguir escapar do risco de rebaixamento nesse último final de semana. Vai ter que disputar o playoff nas próximas semanas. E antes da gente se aprofundar nesse debate, Xará, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC, agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que, olha, nos últimos dias deram um show de cobertura da rodada final da Bundesliga nas redes sociais, trazendo sempre muita informação sobre o que acontece no campeonato alemão. E vamos lá, Xará, falar sobre essa 34ª rodada da Bundesliga, focando inicialmente nesses dois times que eu mencionei há pouco, que devem ser os que mais lamentaram os resultados desse último final de semana. Colônia rebaixado, Bochum nos playoffs. O Colônia especificamente ofereceu pouquíssima resistência nessa última rodada, perdeu diante do Heidenheim por 4-1, foi para o intervalo perdendo por 3-0, caiu pela 7ª vez na sua história e foi uma temporada como um todo, né, Xará, muito conturbada lá em Colônia. Decidiu demitir o Stefan Baumgart perto da metade do campeonato. No mesmo dia dessa demissão, teve confirmada pela FIFA uma punição que
vai impedir, que vem impedindo o clube de contratar jogadores, uma punição que vai durar um ano, e todo esse cenário de queda para a segunda divisão, mas impossibilidade de contratar, além desse histórico recente que a gente vê de equipes grandes da Alemanha caindo e tendo grandes dificuldades para subir, olha, me traz enormes dúvidas para o futuro do Colônia e se ele também não vai repetir o roteiro de Hamburgo, Schalke, Hertha Berlim. Situação bem preocupante para o Colônia, como eu falei, sétimo rebaixamento em sua história na Bundesliga e, infelizmente, Xará, vem se tornando algo frequente nas últimas temporadas. O sétimo rebaixamento do Colônia, ele não começa no dia 18 de maio de 2022, 2024, né? Ele começa lá atrás, lá em março, abril de 2023, que quando a gestão do Colônia, né, composta à época por Alexander Werle, Philipp Thurhoff e Werner Wolf, o presidente do Colônia, são coagidos por um empresário a tentar contratar um jogador chamado Potoknik, que jogava num clube eh, do leste europeu e era um jovem talento. E eles tinham plena confiança nesse empresário e fez com que o time tomasse um transfer ban já para o verão desta temporada. Porém, o clube conseguiu recorrer no CAS, né, o Tribunal Geral do Esporte, e fazer com que isso não fosse à frente nessa primeira janela de verão. Mas também já com uma reformulação geral no futebol, sem o Alexander Werle, com o Christian Keller, que tinha vindo do Regensburg. O trabalho não foi bom. O Colônia teve perdas muito sentidas no plantel, né? Principalmente ali o Eli Chikri, que a gente já sabia que faria falta, e durante todo o ano fez. O Eric Martel não conseguiu sozinho reequilibrar o meio-campo do Colônia e fazer aquela fortaleza de pressão, de aquele estilo de jogo de pressão do Stefan Baumgart fosse efetivado com tanta qualidade como foi nos últimos 2 anos. E com isso o Colônia sucumbiu durante boa parte da temporada, né? As lesões também no ataque, com o Zelk, Tigges, Adamian, Waldschmidt, que até no começo da temporada esboçou alguma qualidade, não, na sua totalidade não foi uma grande temporada do Luca, que ainda está na busca ainda de retomar um futebol que fez ele ter certa projeção anos atrás. E sem contar também as decisões fora do campo. A demissão do Baumgart, eu acho que foi um acordo muito mútuo entre as duas partes, porque isso aconteceu em dezembro. O Colônia tinha, se eu não me engano, acabado de perder para o União Berlim lá em 20 de dezembro, mais ou menos, ou um pouco antes. E ele resolveu que não tinha mais capacidade, não conseguia mais motivar a equipe e modificar aquele cenário. Ele já havia uma posição de resignação muito grande. E a decisão do Christian Keller em contratar o Timo Schultz, eu acho que foi um certo equívoco. Um treinador muito inexperiente ainda, apesar de ter tido um sucesso bem parcial com o São Paulo anos atrás, mas que saiu da Alemanha, foi treinar o Basel, e o Basel fez uma temporada bem fraca, e com isso não dava assim tantos sinônimos que poderia ser o cara certo para o momento. E a o Timo Schultz foi só resistindo à punição que foi imposta. O Colônia não contratou ninguém nesse inverno, porque, como você bem disse na sua introdução, a punição começou a prevaler a partir dessa data de 21, 20 de dezembro e vai valer até o final desse ano. E a base do Colônia eu acho que é o único ponto positivo que dá para salvar dessa temporada no geral. Os meninos, né, o Frank Greffer, o Justin Deal, que era acho que a grande esperança dessa base depois do Florian Wirtz, ele vai sair do clube, vai para o Stuttgart provavelmente, mas também quando recebeu minutos não desempenhou um futebol assim tão interessante assim. Mas o Damian Downs, que fez o gol, que fez todo mundo, até eu na semana passada, pular de alegria com 3-2 lá no estádio, lá em Mungensdorf, e fazer aquela virada espetacular.
Mas é isso, eu acho que o Colônia tem para de início, de ponto de partida para a temporada que vem, é os garotos, que é uma base boa, eh, no geral. Você tem o Michael Wessenbach também, o Batucanda, que é um zagueiro também muito promissor, esses dois também já frequentaram seleções de base da Alemanha. Então, e você tem o Tim Lemperle e o Jonas Urbig voltando do Greuther Fürth. Então, é isso aí que o Colônia tem a oferecer para tentar essa reconstrução. Mas a segunda divisão já se provou ser uma competição que só ter garotos não vai ser muito efetivo, não é uma tática tão efetiva. Por exemplo, o Schalke nessa temporada penou para conseguir ser competitivo. O Hertha Berlim a mesma coisa. O Nuremberg quase foi rebaixado. Então, se avizinha pelo menos um meio ano desperdiçado para o Colônia na temporada de segunda divisão, que já é um campeonato já muito parelho, há alguns anos e assim, eu acho que para dizer da década passada para cá ainda muito mais, né? De uns 5, 6 anos para cá ainda muito mais. As equipes estão muito próximas, então caso o Colônia decida manter o Timo Schultz para a segunda divisão, o trabalho vai ter que ser muito desenvolvido, muito montado, pensando nos garotos e como deixar alguns ainda mais experientes, aqueles que forem possíveis, para potencializar esses meninos e tentar formar uma equipe competitiva para, pelo menos, ficar ali entre sétimo, sexto, ali na segunda divisão e não estar muito distante do acesso. Mas sobre o Colônia, é isso, né? É um rebaixamento construído pela gestão, enganada por um empresário um clube que já financeiramente é o segundo mais endividado do país, foi de se deixar levar nessa condição de um jogador de promessa e acabou agora praticamente também ruindo ainda mais financeiramente o seu rombo, que já não é pouco. É uma situação bem delicada do Colônia, por tudo isso que você apontou de problemas financeiros, de transfer ban, não poder contratar nos próximos meses. Situação bem delicada do Colônia numa segunda divisão que não tem sido fácil para os clubes grandes. Hamburgo, Schalke, Hertha Berlim, todos com muita dificuldade de conseguir voltar para a elite do futebol alemão. O jogador que você mencionou, né, que acabou ocasionando esse transfer ban, essa punição da FIFA, veio do Ljubljana, clube da Eslovênia, um garoto que na época da contratação tinha 16 anos. E, enfim, foi essa negociação que acabou trazendo o Colônia um pouco mais para o buraco e foi um dos capítulos desse rebaixamento concretizado nesse último final de semana. O Colônia agora sobe num ranking bem triste da história da Bundesliga, um ranking de recordistas de rebaixamentos da primeira para a segunda divisão. O Nuremberg, com 9 rebaixamentos, é o líder dessa lista. O Arminia Bielefeld tem 8 rebaixamentos na sua história. E agora o Colônia compartilha com o Hertha Berlim a terceira posição. Esses dois clubes com 7 rebaixamentos na sua história, da primeira para a segunda divisão. O Bochum, Xará, tentou um movimento mais desesperado na reta final da Bundesliga, demitindo o Thomas Lett, mas a medida acabou não sendo... Foi suficiente para livrar do rebaixamento direto para a segunda divisão, mas não o suficiente para evitar o playoff. O Bochum foi derrotado nessa última rodada, acabou ficando na antepenúltima colocação do campeonato, terá que enfrentar o Fortuna Düsseldorf para buscar se manter na elite. Eu até vi você comentando no Twitter, Xará, que o Bochum nos últimos anos, talvez quem corra mais risco de ser derrotado no playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. Historicamente, o time que vem da primeira divisão leva a melhor sobre o time da segundona. Por que você acha que nesse caso pode dar ruim para o Bochum, Xará? Eu acho que por todo o contexto que a temporada já provou, o Bochum é um clube que, quando sofre um gol, há um abatimento muito grande. E quando sofre um gol também há uma questão de desespero, mesmo em situações de vantagem, né? Mas antes de eu entrar mais profundamente nesse assunto,
você delineando as coisas em ordem, foi um Bochum que se preparou para a temporada com poucas mudanças em relação ao plantel da última, né, da temporada 22-23. Manteve aquela base com Riemann, Schlotterbeck, Odets. As laterais sofreram até algumas mudanças, né, com a chegada do Paslak e do Vitek. No meio-campo, o Toto Losilla, o Osterhaga. Aí nas alas, o Jimmy, né, que é o apelido dele, o anti-AJ, o Asano, na frente o Hoffman e na armação o Kevin Stoga. Então você vê que essa base foi mantida. E com a inclusão do Vitek e do Paslak, alguma novidade. Mas o início de temporada até foi de certo ponto animador, porque você fecha o seu primeiro turno com 17 pontos, sendo que você poderia ter fechado o turno com pelo menos mais 6, porque o Bochum deixa pontos pelo caminho contra a Colônia, perde 2, contra o Augsburg na terceira rodada, 4, e contra o Mainz, ou seja, rivais quase que diretos na briga contra a segunda divisão, deixa esses pontos escaparem que agora faz falta na frente. Mas, enfim, no início, principalmente, aproveitando-se muito bem no começo de temporada do Asano, com 4 gols na primeira metade da temporada, com um futebol também bem interessante do Bernardo ali na zaga, o Ordetz na zaga, o Lucas Dachner, vez por outra, também tendo algum destaque, o Philipp Hoffmann também minimamente fazendo alguma coisa ainda. O time não penou tanto quanto penou no segundo turno. No segundo turno, o prelúdio de 2024 começou cedo, né? Na primeira partida do ano contra o Werder Bremen, o Osterhaga faz um gol, o time sai na frente e toma um empate no último minuto, uma situação que você percebeu na temporada por pelo menos 4 vezes em 2024, né? E isso norteou muito a campanha durante o ano. E o crescimento dessas peças que eu citei lá no início, como o Asano, o Stöger, também o Hoffmann, eles acabaram entrando em declínio técnico muito grande. O Bochum passou por muitas instabilidades, chegou a ficar 2 meses sem vencer, ali por volta de fevereiro e abril. Então, a queda desses jogadores e a pouca ascensão de outros, né, o Schlotterbeck e o Osterhager foram expoentes nesse momento difícil. O Bochum viu a sua diferença, que em algum momento chegou a 9 pontos da zona do rebaixamento, se diminuir para nada e até o patamar que está hoje. E no dia 27 de abril, a demissão do Thomas Lett foi consagrada, graças a um resultado dessa condição, né, do Bochum sair na frente e entregar o resultado. Uma virada também espetacular que o Colônia teve dentro de casa. A decisão da diretoria foi de demitir o Thomas Lett, porque já não encontrava mais soluções dentro do plantel. E o Heiko Butcher foi um treinador escolhido ali por falta de opções, né? Não quiseram um bombeiro, mas também não quiseram comprometer com um treinador mais experiente a longo prazo, então quem tem ninguém vai você mesmo. E ele dali é algo mais anímico para a equipe, porque poucas coisas na estrutura mudou. Você viu um lampejo contra o Union Berlin de bom futebol ali, com o Vitek tendo uma partida de um ponteiro do Bayern, por assim dizer. O cara fez 2 gols, o Schlott fez outro, o Schlotterbeck, e o Hoffmann ainda fez outro. E o time ainda sofreu 3 gols ainda numa partida boa. O Bochum sofreu 3 gols. Então, foi uma tônica no geral dessa temporada. Eu acho que os únicos pontos positivos que o Bochum deixa é que provou-se algumas peças interessantes aí para o mercado, né? O Bernardo, que não deve ficar, o Bochum pensa em fazer dinheiro com ele. O Osterhaga já saiu, vai jogar no Freiburg na próxima temporada. O Bochum ganhou 5 milhões de euros com isso, com esse negócio. O Kevin Stöger foi cogitado durante algum tempo no União Berlim, nós não sabemos em que pé isso vai estar. Vai estar não, né? Que está, mas não deve ficar, então, independente de primeira ou segunda divisão, alguma reformulação o Bochum vai passar. O Danilo Soares, brasileiro, que de janeiro para cá não atuou,
também não deve ficar. Então, as coisas na Castor-Strasse também passaram por bastante mudanças para o futuro, mas no presente, a decisão contra o Fortuna Düsseldorf tende a tudo a ser um jogo muito emocional por todo o contexto. É um clube que tenta se manter a duras penas na primeira divisão, com pouco orçamento, com poucos recursos, e uma equipe que está ansiosa também para voltar à primeira divisão. Também não tem grandes recursos. O Fortuna Düsseldorf não é nem o top 5 orçamentos da segunda divisão. E com muito bons trabalhos do Klaus Allofs na gestão esportiva, do Daniel Thioune, que chegou em 2021 e reorganizou essa equipe, encontrou nessa temporada, conseguiu um encaixe muito bom contratando o Christos Tizolis, que ganhou até o canhão de artilheiro da temporada, hoje junto com o Tabakovic, do Hertha Berlim, e também o Bob Glatzel do Hamburgo, os três com 22 gols. Então é uma equipe assim que tem muito. Joga diferente do Bochum, é uma equipe que circula mais a bola, tem um jogo mais focado com a bola no pé, uma construção mais paciente, enfim. É uma equipe que vai impor muitas dificuldades ao Bochum no geral, pelas suas virtudes técnicas e também pela sua capacidade de organização. Uma coisa que o Bochum tinha, mas que se perdeu ao longo da temporada. O Bochum foi dono da segunda pior defesa da Bundesliga nessa temporada, com uma vantagem bem grande para o terceiro colocado nesse ranking negativo. E até mesmo nesse quesito dá para a gente notar uma queda de produção, uma queda de rendimento do primeiro para o segundo turno. O Xará destacou esse movimento de decadência da equipe ao longo do campeonato. No primeiro turno, o Bochum sofreu 34 gols, no segundo foram 40, e agora a equipe terá que disputar esse playoff contra o Fortuna Düsseldorf para tentar se manter por mais uma temporada na primeira divisão. Bochum que tem um dos orçamentos mais baixos, mais modestos da Bundesliga, já seria uma grande vitória para o clube se manter na elite do futebol alemão. É algo que o clube vem conseguindo nas últimas temporadas e tem aí 2 jogos pela frente para tentar alcançar novamente esse objetivo. Vamos falar das equipes que conseguiram se salvar nessa última rodada ou nas últimas rodadas. Tivemos Borussia Mönchengladbach, Mainz, Union Berlin, todas essas equipes que correram algum risco de rebaixamento nessa reta final de campeonato. E o Union Berlim acho que foi o caso mais emblemático, correndo sério risco de rebaixamento, inclusive nessa última rodada, e se salvando com um gol nos acréscimos do segundo tempo lá no estádio Anderalten Fosterrey. O Kevin Volland teve um pênalti para bater, desperdiçou a penalidade, mas o Yannick Haberer conseguiu aproveitar o rebote para trazer alívio ao time da capital da Alemanha, que se livrou da antepenúltima posição, conseguiu se salvar do risco de rebaixamento. Por outro lado, o Bochum acabou vivendo o lado negativo dessa história, né? Perdendo a posição para o Union Berlin e indo para o playoff. Agora, sobre o Union Berlin, Xará, é impressionante o contraste entre o início e o final da temporada desse clube. Começou a temporada na fase de grupos da Champions League, pensando em terminar mais uma vez o campeonato na metade de cima da tabela, guiado muito pelo longevo trabalho de um treinador, e agora o time acaba de se salvar do rebaixamento graças a um gol nos acréscimos do segundo tempo, na rodada final, e não se sabe qual será o treinador da equipe na próxima temporada. O time demitiu o Urs Fischer depois de um trabalho de mais de 10 anos no clube, e o substituto dele, o Nenad Bielica, também não durou muito no cargo, durou apenas algumas rodadas, foi demitido, nem estava no banco de reservas nessa rodada derradeira. Então, mais do que nunca, Xará, nesse período de União Berlim na elite do futebol alemão, temos um período de muitas incertezas dentro do clube, pensando na próxima temporada. Sim, sim, né? As coisas em Berlim não andaram assim, acho que como planejado, né? Acho que vivemos os milagres e vivemos o sonho também, né? Os milagres era a primeira permanência, os sonhos as competições europeias.
mas eu acho que dentro dessa constelação toda era um ano que estrategicamente para a gestão do clube impunha, né, alguns desafios, né? O Oliver Hullert vinha em fim de contrato, o Fischer também, o Geraldo Becker era um atleta que estava querendo sair, e eu acho que o clube como um todo, principalmente o Dirk Ziegler, a figura do presidente, que é ele, não soube tão bem assim gerar esses problemas que o extracampo poderiam trazer. E como você falou, né, no teu comentário, na tua abertura do teu comentário, né, as primeiras 2 rodadas foram aquele meme, né, do Scorsese, Absolute Cinema, com as vitórias de 6-0 contra o Darmstadt e 4-1 contra o Mainz. Mas a partir de uma derrota contra o Leipzig, com um grande jogo do Xavi Simons, as coisas começaram a degringolar e só foram ter fim ontem. Então, assim, o início da temporada também apresentou algumas dificuldades, principalmente na estratégia da equipe, com a questão das lesões do Rani Khedira e do Lucas Tousart, que veio do Hertha Berlim. O Tousart tinha se machucado no jogo antes da Copa contra o Astoria Waldorf, e isso fez falta pro time naquela altura. Mas com o Tousart e sem Tousart, a temporada no geral também foi dificultada. O Fischer não soube, talvez, encontrar o meio do caminho na estratégia da equipe. A equipe tinha muitos jogadores vocacionados a ter a bola no pé, a terem mais técnica, a tentar fazer o que o Union Berlin nunca fez, né, desde que ele chegou à Bundesliga. Ser uma equipe um pouco mais propositiva, um pouco mais criativa. Esse meio termo, esse eixo entre o ataque e a defesa foi perdido. Para mim é muito marcante um jogo contra o Stuttgart, que eu vejo a equipe do Fischer saltando para pressionar e tem um buracão no meio-campo. Isso, na minha cabeça, era quase que inconcebível acontecer. E naquele contexto ali já estava acontecendo. Você via que o trabalho meio que chegou a um ponto de inflexão e que não ia mais nada à frente, até que chegou a demissão dele. Ali por volta ali de novembro, quando o Bielitsa é contratado, né? E o Bielitsa até no início vai bem, né? No primeiro jogo dele de Bundesliga ele venceu o Gladbach, venceu por 3-1, uma vitória bem convincente. Lembro de ter acompanhado esse jogo com atenção. Mas e também, por exemplo, nos 11 primeiros jogos dele, ele somou 18 pontos. O União Berlim tinha apenas 6 quando ele chegou, então ele conseguiu agregar bastante. O União Berlim conseguiu até se afastar da zona de rebaixamento em certa altura ali por volta de fevereiro, até o início de março, ali era uma situação muito confortável. Porém, nos últimos 8 jogos do Bielitsa, o União só somou 5 pontos. E nisso aí surgiu uma matéria da Kicker, que eu acabei até chegando ali na época, que o Bielitsa era um treinador que não acompanhava, não fazia análise de vídeos, ou seja, você não passava para os seus jogadores um conteúdo de treino visando a melhor efetiva deles e também o conteúdo do adversário, né? Aquilo que os adversários fazem, que são potencialidades e são fraquezas que a equipe pode explorar. Isso não era feito, não havia um trabalho mais profundo desse aspecto. E isso foi irritando os jogadores conforme a temporada ia se transcorrendo, os resultados não vinham aparecendo, até que em algum momento o Dirk Ziegler, voltando novamente, ele é um personagem importante nessa história, falou: não vamos demitir o Bielitsa. No jogo seguinte, o União toma uma sapatada e perde, e depois dessa derrota, o Bielitsa é demitido. Então, para você ver como as coisas foram muito complicadas durante a temporada. E, e também, eu até passei um pouco batido do tema do Geraldo Becker. O Geraldo Becker, no início da temporada, ainda conseguia resolver os problemas de gols. Esse ano a União não teve um artilheiro, um cara que resolvesse os problemas, mas enquanto ele esteve presente, alguns gols ele conseguiu, principalmente na Champions, né? Tentar até gerar contextos interessantes, né? Um jogo contra o Real Madrid, um jogo contra o Braga, que o União até tinha saído na frente, depois tomou as viradas e acabou perdendo.
mas ele acabou saindo do clube e foi para jogar na Real Sociedad, na Espanha. E, enfim, os substitutos com o Vergues, com o Iorbe e o Bedia, o Iorbe conseguiu se sair melhor dentro desse time, né? Teve bastante minutos com o Bielitsa. Estatisticamente não foi tão impactante, apenas 4 contribuições de gols, mas eu acho que dentro da temporada no geral dá para sinalizar que ele fez uma temporada, né? Principalmente até porque ele chegou no meio bem ok, ele fez 13 jogos no total, então fez uma temporada bem razoável. Mas só para complementar a linha temporal, aí depois com o Marco Grote e a Mariaeta, foi realmente aí tentar na paixão e fé eh, essa permanência, e até conseguiu. Também muito por conta do tanto anseio do Borrom em jogar a segunda divisão na temporada que vem, e do Colônia também. Então isso acho que deixa muito claro que o Union Berlin precisa recuperar aquilo que foi o norte do time durante as últimas temporadas, né? O jogo de paixão, ou seja, a paixão pela defesa, a paixão pela pressão, a paixão por recuperar a bola e acelerar e ser efetivo na frente. Esse conceito foi um pouco distorcido com jogadores um pouco diferentes. Não gosto de também ficar polarizando muito o jogo de futebol, mas eu acho que dentro da perspectiva do esporte, eu acho que você tem que jogar com aquilo que o teu elenco tem de característica, com aquilo que o teu elenco pode ofertar para você. E na maioria do tempo, principalmente eh, nessa temporada, o União Berlim ficou nesse meio do caminho, no meio do caminho, o time quase foi rebaixado. Então, acho que voltar às origens não é uma má ideia. E acho que o pensamento do Dirk Ziegler e do Oliver Runert já estão nesse ponto, muito por conta até do próximo treinador que eles já estão planejando contratar, que é o Boris Svensson. As conversas devem se iniciar aí nos próximos dias e talvez na semana que vem já até tenha Boris Svensson aí anunciado como novo treinador para a temporada 24-25. Bo Svensson, que foi o bombeiro do Mainz há algumas temporadas, ele pegou o Mainz numa situação terrível e conseguiu resgatar o time, salvar a equipe do rebaixamento e fazer até 1, 2 temporadas de bom nível na Bundesliga. Bo Svensson acabou sendo demitido do Mainz nessa temporada. O Mainz vivia também uma Bundesliga muito instável, mas acabou sendo salvo por outro Bo, o Bo Henriksen, que chegou para comandar o Mainz ao longo dessa temporada, conseguiu bons resultados, conseguiu recolocar uma identidade na equipe e o Mainz se garantiu mais uma vez na elite do futebol alemão. Uma sequência impressionante de temporadas do Mainz na Bundesliga para uma equipe de história mais modesta, sem tanta tradição no futebol da Alemanha. O Mainz consegue, ao longo dos últimos anos, graças a alguns bons trabalhos, se manter entre os principais clubes da Alemanha. Xará, o Mainz também passou por alguns momentos bem complicados. Parecia que essa sequência de temporadas na elite chegaria ao fim, mas o Bo Henriksen conseguiu recolocar a equipe nos trilhos novamente para livrar o time do Mainz do risco de rebaixamento nessa reta final. Niemals aufgeben, esse é o lema que ficou marcado, né, nessa reta final de temporada para o time do Mainz. Ou seja, nunca desistir, né? Niemals aufgeben significa isso. E eu acho que, assim, é muito curioso que conforme foi transcorrendo, assim, a temporada, em nenhum momento, eu acho que principalmente quando o Bo Henriksen chegou e quando o Mainz venceu o Bochum, ali eu vi, velho, esse time não vai cair. E aos poucos isso foi se concretizando e a gente vai ficando assustado, mas enfim, o Mainz assim, é uma carne de pescoço para quando o aspecto é segunda divisão. Os caras não caem, tem muita luta, tem muita garra. Mas para explicar essa mais uma remontada heróica, eu acho que é para mim até mais impressionante do que a da temporada 2021, se eu não me engano, que o Bois Svensson faz esse milagre de salvar naquela altura, até porque o Bo Henriksen só chega em 17, ele só chega em 13 de fevereiro, ou seja, ele praticamente teve 3 meses só de trabalho e
um pouco mais de 15 não, né? Um pouco mais de 10 jogos para comandar a equipe. E, enfim, mas para a gente chegar até chegar a essa vitória, teve que passar pela tragédia. E a tragédia, ela inicialmente não parecia que ia acontecer, porque boa parte do verão europeu foi muito tranquilo. O problema nasce no último dia de janela da temporada, porque o Hoffenheim contrata o Anton Starr, que era um grande estabilizador do meio-campo, um cara que fazia gol, um cara que marcava, um cara que defendia muito bem. E ele acabou se transferindo para o Hoffenheim e o Mainz não tinha alternativa para contratar. Era o último dia de janela, você não tinha mais como fazer nenhuma contratação. E com isso, o Mainz ficou praticamente meia temporada tentando resistir e tentar se adaptar a esse novo cenário sem o Anton Starr. E conforme os meses, né, iniciais da temporada iam se passando, o próprio Boas Ventura estava tentando entender como jogar e ser competitivo sem esse cara. E nesse contexto aí, o Bo não resistiu até o início de novembro, porque ele nos primeiros 9 jogos da temporada só somou 3 pontos. Então, havia-se ali ainda já uma discussão entre a diretoria e a própria torcida, acho que principalmente essa voz da torcida, que o Boas Ventura não queria renovar o contrato, ia sair no final da temporada e tudo mais. A derrota na Pokal contra o Hertha Berlim, que foi até acachapante de 3-0, com uma equipe reserva, fez com que a, a direção do Mais encontrasse um gap para demitir o Bois Venson e encerrar aquele trabalho. Mas um pouco antes disso, a gente também tem uma outra problemática, que é um jogador chamado Anwar El Ghazi. É um jogador holandês, mas tem ascendência árabe. E a guerra Israel-Palestina estourou em 7 de outubro. Ele chegou no Mais no dia 22 de setembro. E nesse intervalo de tempo entre 22 de setembro e 3 de novembro, ele conseguiu chamar os holofotes todos para si, e meio que até ofuscar um pouco a parte do campo do Mainz, que já era crítica naquela altura. Como eu disse, no dia 7 de outubro tem a instalação da guerra entre Israel e Palestina. No dia 17 de outubro, o El Ghazi é suspenso porque ele faz uma postagem nas redes sociais defendendo a postura do Hamas. Ele fez um post com a seguinte frase: "Do rio ao mar, a Palestina será livre." Fecha aspas. Dado esse contexto, o Mainz resolveu suspender o El Ghazi. E no dia 30 de outubro, dada a situação muito crítica do elenco do Mainz, que sofria de muitas lesões, o Hunt Olsen estava machucado, o Nelson Viper estava machucado, o Ajorc estava machucado, o Onisivo estava machucado, o Brajan Gruda estava machucado. Resolveram chamar o El Ghazi de novo para jogo. Mas no dia 1º de novembro, exatamente no jogo da Pokal contra o Hertha Berlim, o El Ghazi é suspenso de novo, porque ele dá uma entrevista nas próprias redes dele, ele pega o post que o Mais fez no dia 30, que é o dia que ele retorna de suspensão, falando que ele não falou nada daquilo, aquilo ali foi a assessoria do Mainz que escreveu, ele tem a mesma postura que ele fez o post lá no início, lá no dia 17 de outubro. E dado esse contexto, a diretoria do Mainz entendeu que era uma postura irremediável do El Ghazi, não vai ter mais como ele ficar aqui. E no dia 3 de novembro, o El Ghazi teve o contrato rescindido. E um pouco depois disso, né, depois desse jogo catastrófico contra o Hertha Berlim, o Bois Venson foi demitido. E chegou um carinha, né, um novo treinador, que foi uma decisão até ousada do Christian Heidel e do Martin Schmidt na gestão esportiva, que foi a efetivação, né, o interino longo do Jan Sievert, que é um treinador que tem pouca currículo, né? Treinou o Huddersfield na segunda divisão da Inglaterra, subiu eles para a Premier League, ficou um ano na Premier League, perdão, rebaixou a equipe na Premier League, voltou para o futebol da Alemanha para treinar o Mainz sub-23 e até fez campanhas ali bem ok na Regional Liga. Resolveram dar essa oportunidade. O Mainz até começou bem com o Sievert. Venceu o Leipzig por 2-0 e nos primeiros 5 jogos somou 7 pontos e fechou um ano com empate contra o Dortmund.
Então, pô, você vê um início muito promissor. Mas desde então, desde esse empate, o Mainz depois só simplesmente somou 2 pontos em 12 possíveis em 2024. E acabou tendo que foi forçado a demitir o Zivert. E aí sim começa, acho que a grande reviravolta da temporada, que é a contratação do Klopp dinamarquês, né? A Kicker, quando o Bo Henriksen foi contratado para o Mainz, deu o título do seu artigo como o Klopp dinamarquês, muito pelo estilo dele explosivo, ser um cara que tem um bom potencial de convencer os atletas a comprarem suas ideias de jogo. E o que a gente viu no Mainz desde então foi um treinador realmente que é muito elétrico, de frases muito fortes e sempre muito positivo para tudo aquilo que acontece no clube. Desde o frango do goleiro, que é como aconteceu no jogo contra o Leverkusen, que o Zentner Fallen dá um gol, desde o gol do Johnny Burkhardt, que faz as vitórias do mais contra o Morro, no jogo difícil, um jogo de confronto direto lá em março. Então, assim, foi um personagem muito motivador, mas que também que conseguiu organizar a equipe, né? Nadien Amiri, por exemplo, era um jogador que veio no verão não, no inverno, na janela de inverno, dado ali os problemas que o Mainz tinha no elenco, e reposicionou o Amiri jogando como um volante e fez o Mainz crescer muito na produção ofensiva. O Mainz marcava muito poucos gols e só nessa fase final de trabalho o Henriksen teve com o Lee participando de 7 gols, o Burkhardt de 10 e o Amiri 4. Sem contar o Barreiro, que também teve 3 participações em gols e foi, acho que, os protagonistas dessa remontada. Um jogador também, para complementar ainda esse assunto de Mainz, que eu acho que merece totais destaques, é o Burkhardt, cara. A história desse cara é de muita superação, porque ele teve uma lesão grave lá em 22, em 2022, contra o Eintracht Frankfurt, e ele teve que passar por 2 operações no joelho, porque ele teve um edema na medula óssea e só conseguiu voltar a jogar bola um ano depois, no dia 26 de novembro do ano passado, contra o Hoffenheim. E desde então, ele teve o contrato estendido em 1º de janeiro para até 2027 para jogar pelo Mainz. Em fevereiro, voltou a marcou o primeiro gol dele nesse retorno, foi contra, se não me engano, até contra o Union Berlim. E nessa fase final de temporada, como eu falei, ele participou de 10 gols da equipe nesse período. Então, cara, é tipo um jogador muito vencedor e muito importante para o Mainz, né? É um jogador que criou uma identificação muito grande, embora seja um jogador nativo do Darmstadt, mas que em Mainz prosperou e vai ficar aí pelo clube aí por alguns anos ainda. E foi um jogador de muito talento, né? Desde muito novo, mas que as lesões sempre atrapalharam ele ter muita sequência. E eu acho que também outro também que merece destaque nessa campanha brilhante que o Mainz teve no final é o Amiri, porque não é qualquer jogador que larga o Leverkusen, pô, os caras podendo ser campeões, para entrar numa barca dessa, num contexto muito difícil, uma nova posição que ele teve que se readaptar e vai conseguiu sair grande dessa história toda, né? O Eintracht Frankfurt e o Stuttgart querem contar com o Amiri na temporada que vem. Então, é, é também outra história bem legal que o Bo Henriksen aí conseguiu mostrar nesse Mainz que dentro desse furacão o time ainda conseguiu ainda sair por cima da carne seca, usando uma expressão bem popular. O Mainz subiu para a primeira divisão pela primeira vez em 2004, sob o comando de Jürgen Klopp. Depois caiu novamente para a segunda divisão, subiu em 2009 sob o comando de Thomas Tuchel e está na Bundesliga desde então. É um time que flerta constantemente com o rebaixamento, até pelo orçamento mais modesto em comparação a outras equipes da Bundesliga, mas é uma equipe, um clube muito resiliente que costuma encontrar formas de se livrar do rebaixamento, mesmo que isso vá até as rodadas finais. Foi isso que aconteceu nessa temporada, guiado por Bo Henriksen,
o Klopp dinamarquês, como já foi citado pelo Xará. Agora, tem clubes também que brigaram nessa temporada contra o rebaixamento que, entre aspas, não deveriam estar ali por questões de tradição, de história, até mesmo de orçamento. A gente focou mais nesse episódio em Mainz e Union Berlim, duas equipes de orçamento e de história muito mais modestas, mas queria também deixar registrado um comentário breve sobre o Borussia Mönchengladbach, que também talvez teve a campanha mais decepcionante da Bundesliga nessa temporada. É, Apareceu na parte de baixo da tabela durante todo o campeonato, praticamente. Flertou com a zona de rebaixamento também durante um tempo. E vai precisar de mudanças para a próxima temporada, seja dentro de campo ou fora dele, porque foi bem decepcionante o que o Gladbach e os Potros mostraram ao longo desse ano, ao longo dessa temporada de 2023-2024, sob o comando do Gerardo Zewani. Xará, agora falamos das equipes que participaram da primeira divisão da Bundesliga. Já citamos o Colônia, rebaixado para a segunda divisão. Darmstadt também foi rebaixado. Mas é interessante também a gente conhecer um pouco sobre as equipes que serão novidades na temporada 24-25. São Paulo e Holstein Kiel já definiram seus acessos, garantiram vaga na elite do futebol alemão para a próxima temporada. No caso do Holstein Kiel, é a primeira vez que a equipe vai disputar, que a equipe vai jogar a elite do futebol alemão em sua história. No caso do São Paulo, não é algo inédito, mas vai ser só a segunda vez, a terceira vez nesse século que o São Paulo vai jogar a primeira divisão do futebol alemão. A última vez tinha sido na temporada 2010-2011, um clube que é conhecido, dá para dizer, mundialmente por toda a questão social que envolve o clube e que sobe para a primeira divisão como campeão da Zweite Bundesliga, título garantido justamente nesse domingo, dia em que estamos gravando esse podcast. O que você pode me dizer sobre essas duas equipes que estarão na elite do futebol alemão na próxima temporada, Xará? Acho que são equipes, assim, diferentemente da temporada passada, né, que o Darmstadt subiu, e eu confesso que até esqueci quem foi o segundo promovido, gente, que isso. Enfim, acho que é o cansaço já. Heidenheim. Heidenheim, isso, boa lembrança. Que eram equipes, assim, de estilos bem diferentes de futebol, mais rústico, com futebol um pouco mais de marcação e de muita intensidade de transição. Essas duas equipes são equipes que sobem com um estilo de jogo bem diferente. São equipes mais propositivas, gostam de ter a bola, são equipes muito agradáveis de se ver jogar. E são compostas por treinadores muito jovens, por projetos muito longevos. São equipes assim que acho que internamente estão prontas para dar esse salto. Eu acho que principalmente porque os caminhos meio que se cruzam, porque o Andreas Bornemann, durante algum tempo, foi dirigente do Holstein Kiel, e pegou uma experiência de como é você perder uma promoção, e de como também você lutar ali no playoff, você não alcançar o objetivo, mas você também montar boas equipes para você manter-se competitivo dentro da segunda divisão e montar ainda alguma esperança de vir à Bundesliga em algum momento. E o Caster-Wellmann, agora no Holstein Kiel, é, ele teve o dissabor de montar o elenco desse Darmstadt dessa temporada e voltou para o Kiel depois de 9 anos. O sucessor dele, o Verstover, foi demitido. O Verstover pegou uma equipe que estava jogando ainda na quarta divisão. Enfim, a história do Holstein Kiel é muito legal nessa progressão dos últimos anos. Era uma equipe que há 10 anos atrás jogava a Regionalliga Nord e hoje vai jogar a primeira divisão em 10 anos. Foram muitos acessos consecutivos. E é um clube que, como eu tô falando, veio tá talhado, tá preparado para isso. O Marcel Rapp é um treinador muito promissor. Ele já tem alguma experiência de Bundesliga, não é muita. São 4 jogos apenas, porque ele treinou o Hoffenheim em 2019 e 20, quando o Alfred Schröder foi demitido ali na pandemia. E o Hoffenheim estava desesperado para conseguir uma vaga europeia. E o Marcel Rapp conseguiu levar essa equipe à Europa, vencendo
vencendo o Leipzig, vencendo o Borussia Dortmund na última rodada. Então é um cara já que não é nenhum bobo. E, e por parte do São Paulo, o Fábio Zeller. É um treinador que, muito jovem, quando pegou essa equipe em 17º lugar, completamente desacreditada, colocou, potencializou um garoto chamado Elias Saad, que até no princípio dessa temporada jogou muita bola, é, e resolveu no ano passado tirar o São Paulo do rebaixamento e praticamente levá-lo sozinho até as lutas pela promoção, mas que o Hamburgo e principalmente o Braunschweig tirou o gosto na temporada passada de subir, mas que esse ano com um pouco sem a questão complicadora de estar lutando contra o rebaixamento e poxa, uma equipe ainda mais experiente, né, com o Eric Smith, cada vez mais líder, o Irvine cada vez mais líder, até capitão, um Celo Harter voltando a ter um nível de futebol tão grande assim, desde que ele jogou no Arminia, quando o Arminia subiu para a primeira divisão, ele não jogava tanto quanto está jogando agora. Então são personagens assim muito marcantes, além do Jojo Eggestein, o irmão do Maxi, que jogou no Werder Bremen, e agora está aí no São Paulo e recuperou o futebol, descobriu ser um grande atacante. Enfim, o São Paulo tem bastante valências, assim como o próprio Kiel. O Kiel que na temporada passada já vinha apresentando algumas coisas muito interessantes, mas que com muitas lesões e um elenco muito envelhecido não conseguia dar o próximo passo. Esse ano renovou bastante a sua equipe base, né? O Tom Holtz. As laterais eu acho que é o exemplo claro. Tinha o Van der Werf com 34 e um outro lateral, o Jung, também para lá de 30. Atualmente, até tem o Jung, mas tem o Tom Holtz com 18, 19 anos. Ele vem da base do Borussia Dortmund. Então, sem contar na zaga também, uma equipe com Colin Beckel, também um jogador muito jovem, mas que até que na fase final da temporada nem jogou tanto, mas tem potencial. Shuto Machino veio do futebol asiático, veio do Japão, bom jogador. O Benny Pickler, também um atacante muito qualificado, mas que teve muitas lesões da temporada passada e não conseguiu se apresentar com tanta, com tanto, com tanto renome assim para a liga. Mas esse ano fez uma temporada espetacular, sem contar o Chris Bisque, que ano já joga no Holstein Kiel muito bem. E, enfim, e o Lewis Holtby também. Então são duas equipes assim que vêm para competir, não vem para ser um Darmstadt nessa temporada. E eu falo isso até com certa pena, porque o Darmstadt, quando subiu, eu também fiquei muito feliz, porque era um clube que também, assim como o São Paulo e Holstein Kiel hoje, também estava muito talhada para subir naquele contexto. Mas enfim, depois quando tiver uma nova oportunidade, eu falo um pouquinho também do Darmstadt, até na segunda divisão, que vai fazer um trabalho aí bem legal, que já estão montando o elenco. Mas é isso, né? Sobre o São Paulo e o Kiel, é isso. O caso do Darmstadt é até curioso, porque ao longo dessa temporada da Bundesliga, basicamente todos os times que brigavam contra o rebaixamento em algum momento apertaram um botão de emergência e trocaram de treinador. Esse não foi o caso do Darmstadt, que continuou com o Thorsten Lieberknecht durante todo o campeonato, mesmo com o rebaixamento confirmado, em uma campanha realmente muito ruim ao longo da temporada, 3 vitórias em 34 rodadas apenas. O treinador foi mantido no cargo. Acho que é um sinal de como a equipe estava ciente de qual seria o seu objetivo, qual seria o seu papel na primeira divisão do futebol alemão. Xará, acho que já conseguimos passar bem sobre tudo o que aconteceu ao longo dessa última rodada, especialmente na parte de baixo da tabela. Queria saber se você tem algum destaque para fazer sobre o que aconteceu na parte de cima. Também tivemos, como eu citei no início do episódio, muitas histórias incríveis acontecendo, despedidas, feitos impressionantes. Tem algum último comentário desse episódio que você queria destacar em relação às equipes lá da metade de cima? Na metade de cima da tabela, eu acho que, assim, despedidas, nossa, eu acho que o marco é insuperável. Acho que, sei lá, não tem como dimensionar o quão foda foi a despedida dele. Eu nem consegui ver muito bem. Acho que só os vídeos ali já mexeram também comigo. Foi muito bonito, de fato.
E deixa eu ver aqui um outro ponto. Acho que pô, a despedida dos Strikes também, poxa, no último jogo em casa também foi muito bonita. Esse jogo final contra o União Berlim também foi bem legal. Foi muito legal também a recepção que a torcida do União fez. O Dirk Ziegler, presidente, recebeu ele antes do jogo lá na sala, conversou e tudo mais. Agradeceu a ele ser um personagem tão importante na história do futebol alemão, e de fato é. E também pra mim deixa uma cena muito engraçada, porque eu não esperava isso do Christian Streich, que era ele saindo do estádio com um cigarro, fumando um belo cigarro, assim. Eu fiquei, caralho, irmão, o Christian Streich fuma. Enfim. Enfim, uma coisa meio bizarra, mas eu acho que, tipo, essas cenas são bem marcantes da parte de cima. E, sem contar, Queria como eu Diga. poderia esquecer disso? O Florian Wirtz levantando a salva de prata ao contrário. Esse também é um momento bem legal. Verdade, teve isso. A festa do Bayer Leverkusen invicto na temporada, que agora tem 2 desafios gigantes pela frente. Final da Copa da Liga Europa contra a Atalanta, depois a final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern, podendo adicionar mais 2 títulos a essa temporada já tão vitoriosa. Destaco também o feito do Heidenheim, né? Time que subiu da segunda para a primeira divisão, disputou a elite do futebol alemão pela primeira vez na sua história nessa temporada e já conseguiu um grandioso 8º lugar. Seria um negócio assim espetacular ver o Heidenheim jogando uma competição europeia basicamente um ano depois de subir para a primeira divisão pela primeira vez na sua história. Xará, acho que resumimos bem o que aconteceu nessa 34ª rodada da Bundesliga, as principais definições, focando bem na questão do rebaixamento. Muito obrigado a você pelos brilhantes comentários mais uma vez. Antes da despedida, só fazer uma correção. Eu falei que o ala direito do Kiel era o Sebastian Jung, não, era o Lasse Rosenboom. Então realmente rejuvenesceu também esse aspecto. Mas enfim, era só um ponto que veio na cabeça. Pode voltar a despedir. Maravilha, Xará. Tranquilo. Correção feita e agradeço você pelos comentários, agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse episódio. Um grande abraço a todos e até a próxima.